botão para apertar Responda aqui que a loira não apertou. Aqui, ó, será? O microfone? Ele tava aqui embaixo também. Ativar o som. Ah, apertou. Só que a gente vai precisar desligar lá o som agora que a gente já fechou o som. Porque senão vai dar esse... Ok, é aqui que a gente tem que olhar. Tem 20 pessoas já assistindo a gente. Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Será que a gente ficou bem aqui, né? Vamos ver aqui. Enquadrou dessa vez? Vamos lá. Pronto. Deixa eu começar. 20 pessoas já assistindo a gente. Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Será que a gente ficou bem aqui, né? Espera aí. Ok. Agora vai. Olá. Pessoal, tá todo mundo escutando a gente? Dá um joinha aí, só para a gente testar, porque a gente tem um computador aqui para testar, mas aí a gente fica ouvindo em duplicidade. Fala, estamos escutando? Tá vendo que o pessoal aqui já tá dando boa noite, falando que chegou. Ó, o pessoal do grupo apareceu aqui, o Marcelo. Oi, Marcelo. Marcelo da Boa Forma, o ex da Boa Forma, né? Deixa eu fechar esse Escutando. Oba, ótimo. O pessoal tá escutando, então legal. Joia, joia, tá? Porque sabe como é que é essas coisas ao vivo, né? A gente tem que testar. E eu tinha que apertar um botãozinho ali para sair o som, deu tudo certo, então agora a gente pode começar. Bom, eu sou a Thaís, do Portal Gestão Fitness, essa é a Cris Santos. Olá! Cris Santos é especialista em gestão de pessoas para academias. Há anos ela está nesse mercado, há muitos anos está nesse mercado, e dentro do nosso mercado é um dos maiores nomes nesse tema, que é a gestão de pessoas dentro das academias. E aí eu convidei, esse é o primeiro webinar do Portal Gestão Fitness, né? E eu quis convidar a Cris para falar sobre um assunto muito importante, que eu considero o assunto mais importante dentro da gestão de uma academia, que é a liderança, porque tudo começa da liderança, né? Tudo começa pelo líder. E aí a gente soltou uma pesquisa para estudar, para ver o que o pessoal está se achando como líder. Então a gente fez perguntas do tipo, você acha que sua equipe é motivada? E tem uma série de perguntas, e eu levantei essas perguntas e trouxe a Cris para comentar essas dúvidas. Tem umas perguntas bem interessantes. E a gente também vai responder as perguntas de vocês que estão com a gente aqui ao vivo. Deixa eu abrir a janelinha aqui para a gente conseguir enxergar vocês, porque a gente, na verdade, estava querendo se ver. Ah, o pessoal está aqui dando... Ó, o Scott, mineirinho na área. A Érica da Cocenter. Calma que eu preciso por óculos, senão eu não enxergo. Vou por óculos, tá, gente? Ah, essa coisinha aqui, ela sobe sozinha, então. Então tá. André Cibele. Oi, Cibele. Tudo bem? Ellen, do Cibele. Grupo. Que ótimo. Vamos ver se desse jeito aqui a gente consegue ver. Tecnologia. Eu diminuo a janelinha do YouTube, aí ele some... Ah, o Ivan! A Paçoca! Você vê, a gente tá se divertindo aqui. A gente vê todo mundo todo dia no grupo e fica comemorando. Pessoal, então vai funcionar assim. Eu tenho algumas perguntas relacionadas à pesquisa que a gente fez, que muitos de vocês responderam, e nós tivemos mais de 100 pessoas que responderam essa pesquisa, e eu selecionei algumas perguntas que estavam nessa pesquisa, mas eu gostaria também que vocês participassem com as dúvidas de vocês e comentando as coisas que a gente vai conversar aqui também, tá bom? Vamos começar? Vamos. Cris, você quer dar um oi pra galera? Oi, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente, além de eu conseguir transferir o conhecimento, né, principalmente do conhecimento que eu tenho em função
da minha experiência mesmo, da minha vivência, coisas que eu aprendi com pessoas ao longo desses anos todos no mercado de academia, como gestora e depois como consultora, e agora especialista em gestão de pessoas. Eu espero poder contribuir aí com o dia a dia de vocês, né? Na verdade, a minha pretensão aqui não é formar ninguém em líder, não é oferecer nenhum tipo de conteúdo técnico, é realmente um bate-papo sobre o meu olhar, o olhar de quem conhece pessoas, conhece o RH, conhece a gestão, né, como um todo. E eu espero que, inclusive, a gente se divirta um pouco, né? Eu acho que vocês vão ficar... tá falhando. Tá falhando. Gente, internet, assim, às vezes vai acontecer algumas falhas, porque oscila a internet, às vezes é a nossa ou é a de vocês, isso pode acontecer, mas essa conversa vai ficar gravada, depois é só vocês entrarem no mesmo link e assistirem. Mas não vão embora, fiquem aí, vai e volta, mas a gente tá aqui, tá? Agora ok, responderam agora voltou ok. Já. Ai, tô feliz de ver muita gente conhecida. Ótimo, muito bom. Viu, gente? Outra coisa que eu queria comentar, assim, com vocês é que é um grande desafio, sim, falar de pessoas, falar de equipe, falar de gestão. Não se sintam isolados, isso é comum no mundo inteiro. A gente que participa de congresso no Brasil, fora dele, a gente que o tempo inteiro precisa se reciclar para oferecer conteúdo de qualidade para vocês, a gente ouve praticamente as mesmas inquietações das pessoas, dos gestores, da equipe como um todo. Então, não se preocupem, a gente está bem, né, no que diz respeito a como conduzir as pessoas, a gente tem que tirar um grande proveito disso, nós somos brasileiros, nós somos emocionais, nós somos calorosos, carinhosos, então isso tudo tem que ser visto como uma coisa muito positiva no que diz respeito ao nosso segmento, porque falar de pessoas no mercado de academia é falar de atendimento, é falar de proximidade, é falar de individualidade, é falar de necessidades. Então, eu acho que, principalmente, o que a gente precisa pensar é que, sim, a gente precisa alinhar modelos de gestão, saber o que está sendo falado, o que tem dado certo, o que não tem dado certo, mas, e sempre reciclar conhecimento e reciclar, principalmente, as nossas atitudes como profissionais, seja você gestor, seja você colaborador, seja você dono de empresa, o importante é a gente sempre se atualizar, se reciclar, se preocupar em fazer sempre o nosso melhor. Legal, Cris. Aquela coisa do se desenvolver sempre, né? Seja como pessoa, como gestor, conhecimento técnico, ou... Vamos desligar o celular, né? Para desligar o celular. Tem que sair. Quem que é? É o Ivan. Tá bom, Ivan. Até mais, Ivan. Pessoal, eu te separei na pesquisa, tiveram perguntas sobre vários assuntos ligados à liderança numa academia. Eu separei essas perguntas em grupos. Então, eu separei o pessoal que perguntou sobre motivação, o pessoal que perguntou sobre comprometimento, e aí eu selecionei algumas perguntas aqui, e aí vamos conversar aqui com a Cris. Cris, relacionado à motivação, uma das perguntas assim que mais me chamou, tiveram duas perguntas principais que mais me chamaram a atenção, mas uma que chamou muita atenção, eu cheguei até a comentar quando essa pergunta chegou, e eu já falei com a Cris, falei, Cris, chegou uma pergunta bem interessante, que perguntaram como é que um líder lida com, como motivar essa nova geração, que é mais gananciosa do que ambiciosa. É verdade que esse pessoal mais novo agora, não é um pessoal assim que era como antigamente, né, os nossos pais, avós, que precisavam daquela coisa, né, do emprego, a carteira registrada, aquela estabilidade, e hoje o pessoal está um pouquinho mais volúvel, né? Como é que o líder lida com essa galera, principalmente da educação física, galera jovem, o pessoal que sai da faculdade, estagiários? Eu não diria que essa geração é volúvel, não. De verdade, eu diria que, né, a gente está falando aí de millennials, né, enfim. Eu estou falando eu acredito que essa geração, ela veio para confirmar os nossos grandes desafios de se adaptar a essa nova realidade. O millennial, ele não quer, na verdade, fazer nada que não tenha sentido para ele. Então, ele não se importa de trabalhar, mas ele quer ter liberdade. Ele não se importa de estar envolvido no teu negócio, mas ele quer fazer as coisas no tempo dele. E se você tem uma gestão um pouco mais tradicionalista, você vai ter algumas dificuldades de entender
entender isso. Eu vou até dar um exemplo, que é o pessoal que trabalha comigo na minha empresa, que faz a parte de marketing, né? Então, eu estou no meio de uma reunião durante o dia e eu fico recebendo as pautas dos assuntos que a gente precisa tratar dentro do e-mail ou dentro do site, em WhatsApp. Entendeu? Então, se fosse pensar de uma maneira mais tradicionalista, eu ia falar assim, nossa, mas será que a pessoa não percebeu que se eu não estou respondendo é porque eu não posso, porque eu estou ocupada, porque tem alguma coisa acontecendo? E não, na verdade, ele está realmente se dedicando a fazer algo que vai fazer diferença para o trabalho que ele está desenvolvendo para mim. Atenção, da casa dele, do escritório dele, que normalmente é num café, na rua, num intervalo da faculdade. Então, tudo isso precisa ser entendido por mim, inclusive, que não faço parte dessa geração, que faz parte dessa geração deles, e que essa agilidade, a maneira como ele vai fazer é diferente da minha, mas que ele vai entregar, sim, o resultado que eu espero. Então, uma coisa importante vocês pensarem que essa geração, ela tem uma velocidade própria, ela tem um entendimento próprio, ela tem uma inteligência própria. Não necessariamente significa que eles não são engajados, que eles não são comprometidos, que eles não são responsáveis. Isso é um pouco faz parte um pouco dessa herança mais tradicionalista, de pensar na gestão de uma maneira um pouco mais engessada. Eu acho que a gente está na era da conectividade, né, e cognitiva, né, que é tudo você precisa conhecer mais todos os dias, né. Então, essa era de conectividade veio para transformar não só um modelo de geração, mas todos os modelos de geração que estão agora. Então, se antes um gestor, um dono com mais idade de outras gerações passadas não sabia utilizar um tablet, um mobile, né, um computador de uma maneira adequada, hoje ele é obrigado, porque esta nova geração se comunica assim. Então, tudo que é eletrônico, tudo que é de acessibilidade e de várias maneiras de você ter o mesmo conteúdo de diferentes formas, por exemplo, falar de webinar, há bem pouco tempo eu falava, nossa, mas morde? Né? E falando desse morde, que eu até hoje fico me perguntando, nossa, eu não entendo ainda direito como é que funciona, mas essa é a nossa realidade, e a gente precisa se adaptar a ela. Então, o que você falou é assim, que ele precisa entender o porquê da posição dele dentro da academia, o trabalho dele, ele tem que ver sentido no trabalho. O líder precisa saber envolver ele. E envolver ele da maneira como ele entende este envolvimento. Então, um grande exemplo são a tecnologia, né, os equipamentos modernos, a modernidade, a beleza, aquilo que faz sentido, desde a cor da fonte, tamanho de letra. Outro dia eu estava numa academia, eu acho até que vale, né, eu contar isso para vocês, mas outro dia eu estava numa academia e entrou um colaborador, um professor, que é estagiário da academia, deve ter sido por volta aí de seus 19, 20 anos, né, e ele entrou para reclamar para a coordenadora que as fontes não eram atuais, era a fonte feia, que agora tem uns modelos de fontes que até eu desconfio, né? Mas que a fonte do escrito, do texto que estava no tal do cartaz não combinava, não era atual, e a coordenadora, que legal, ela tem que ver isso como uma crítica positiva, que é legal, não, beleza, vou me adaptar a essa modernidade, esse novo modelo de comunicação. Então, não se espantem, não, com relação a essa nova geração, ela está vindo, e está vindo para nos desafiar, inclusive, na nossa questão de se adaptar a nesse novo modelo de comunicação e de transferência de conteúdo e de conhecimento. Legal. E aí, outra pergunta que eu achei interessante, porque é o oposto disso, porque enquanto existe um ditado que fala assim, que é melhor, melhor segurar louco do que empurrar bêbado. Então, é melhor você segurar alguém que é agitado, como uma pessoal da geração milênio, do que ficar empurrando pessoas que são acomodadas. Então, essa outra pergunta sobre motivação é como tirar profissionais antigos da academia da zona de conforto. Então, não quer dizer que a pessoa é mais velha, mas é uma pessoa que já está ali acostumada a estar muitos anos e vive numa zona de conforto. Como é que você faz para dar uma Essa é uma outra acelerada? Pergunta, né? Essa é não tem uma a ver outra com pergunta. Com a questão. Não, é Olha, uma contrapartida. O que eu vejo, as pessoas mais antigas, tem uma coisa em RH que eu já até falei sobre isso, que é um fenômeno chamado fenômeno ilha.
A ilha, por si só, já dá para entender, né? Que ela tem um espaço limitado, cercado por nada em volta ou por coisas que estão distante dela. Então, esse fenômeno ilha acontece não só num colaborador, mas pode acontecer com o teu negócio como um todo. Então, quando você tem um colaborador muito antigo e ele está tradicionalmente fazendo sempre as mesmas coisas, você, gestor, precisa ter um olhar estratégico no sentido de verificar quais são as necessidades de novos aprendizados que esta pessoa precisa ter para saber quais são as novidades ou quais são as novas competências que ele vai poder te entregar para entregar melhores resultados ou minimamente o resultado que você precisa. E você também, gestor, precisa, além de entender para onde ele vai, aonde ele está, precisa reconhecer, principalmente, que esse cara mais antigo, que está dentro da sua academia, conhece o teu negócio. Então, ele conhece os clientes de longa data. É muito clássico aquele professor que já está 15, 20 anos com você, e tem alguns professores que eu encontro e realmente estão esse tempo todo na academia, que você não pode deixar de levar em consideração o que ele conhece do teu negócio. Muitas vezes esse professor conhece até mais do que você. Esse teu professor que está lá há muito tempo, se você não for o gestor que tem esse tempo na academia, se é mesmo um colaborador, pô, ele com certeza conhece os alunos pelo nome, é aquele cara que recebe presente no final do ano, é aquele cara que os clientes procuram por ele, é aquele cara, inclusive, pessoas assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer as pessoas que estão há mais tempo nas academias, elas interferirem, por exemplo, em processos né, de cancelamento, de insatisfação, do saque. Então, você engajar, inserir esse colaborador em ações que ele seja capaz de te ajudar efetivamente, levando em conta o tempo que ele está com você. Se ele está estacionado, certamente é porque ele não está estimulado naquilo que é de fato uma necessidade verdadeira dele, e que talvez ele possa até nem saber. Existe o caso, eu até vi aqui alguém me perguntando sobre... vi muito mal, né, gente? Pega alguém de outra letra, preciso pôr um óculos. Que está falando sobre as pessoas que não querem fazer processos, o telemarketing, ligação, atendimento e renovação. Eu vi aqui que as pessoas falaram. Então, assim, olha, tudo que é muito processo, vamos lá, ó, entender uma coisa. Tudo que é muito processo, a gente como gestor, por inabilidade mesmo, eu vou falar uma palavra assim feia e quero discutir com vocês isso de coração aberto, sabe? Por inabilidade de verdade parar, perguntar e entender quais são as necessidades da pessoa, o que a gente faz como gestor que a gente acha que é a melhor coisa que a gente pode fazer? A gente só oferece conteúdo e conhecimento. A gente joga na mente das pessoas, no dia a dia das pessoas, reciclagem, 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 e espera que através dessa reciclagem, através do conhecimento, que eu dei, poxa, eu treino tanto, eu fico tão perto, a gente espera que essa pessoa entenda efetivamente a essência do conhecimento que eu estou oferecendo, e só isso não é suficiente. A gente precisa... Se de um lado eu ofereço conteúdo para ele, e isso você tem que fazer mesmo, é importante que você tenha, e aí depois a gente pode falar de guia, manual, de procedimentos internos, não é disso que a gente vai falar agora, estamos falando da prática mesmo, de como é essa relação humana, sabe? A relação humana na absorção deste conhecimento, que faz sentido para mim, não faz para você, e não faz para o seu colaborador, então não vai adiantar você ter uma bíblia de conteúdo para oferecer para essa pessoa, que se ela não estiver feliz, ela não vai fazer, e não vai fazer, ela até faz, mas ela faz de qualquer jeito, ela te engana, ela se ilude, ela diz que liga, mas não liga, que eu vi o telemarketing aqui, ela diz que liga, mas não liga, ela diz que faz, mas não faz, ela sabota a si mesma e, consequentemente, a sua gestão e os seus resultados. Eu entendi na pergunta também, que acho que ele também quis dizer, quem foi? Você consegue ler melhor do que eu, né? Deixa eu ver. Eu vi um kkk aqui. Foi o Murilo, ele tá falando assim, como cobrar de uma pessoa que recebe tão mal? Então, ele está associando assim, como que você cobra alguém assim que... Eu não sei se eu recebe tão mal, mas é que dentro da hierarquia, dentro dos cargos da empresa, o pessoal de telemarketing tem uma faixa salarial mais baixa, eu acredito que é isso que ele quis dizer. Então, como é que você cobra desse pessoal que recebe menos? Olha, que isso, ai meu Deus, é muito pouco tempo. É pouco tempo, a gente já falou um pouquinho, já deu tempo. É assim, olha, primeiro que
o gestor, em liderança, é muito comum a gente ouvir, vocês gestores, e quem não é ainda, já deve ter ouvido que é da responsabilidade do gestor a não entrega de um determinado resultado. Eu concordo, mas eu acho que tem algumas ressalvas que precisam ser acertadas nesse sentido, tá? Com relação a uma pessoa que reclama quando ele recebe uma informação, ou ele recebe uma cobrança e ele não recebe bem a crítica, na verdade, o que falta na gestão, e eu vou te falar isso, vou falar para vocês todos, né, isso com bastante propriedade, o que falta é uma escuta fundamentada na verdade do outro, atenção, e o que falta é você, como gestor, gerar uma excelente empatia com o seu colaborador. Então, se você tem isso dentro da sua equipe, você seguramente vai ter as pessoas próximas de você e elas vão parar de sabotar a si próprias e a você. Então, se ele está reclamando que você está cobrando, muito provavelmente é porque você não está cobrando de uma maneira que ele entenda. E isso é muito importante. Será que é tipo assim, um colaborador deve falar assim, eu ganho tão pouco e ele fica me cobrando? Será que é por aí? Então, mas o ganhar pouco é relativo. É muito relativo, porque né? Se você ganha pouco, porque aí a gente está entrando em outra esfera, que é a esfera do salário, tá? E que as empresas costumam nivelar as pessoas pela média e bonificar por coisas que elas fazem a mais, quando tem olhar para isso, mas eu não vou entrar nisso não, eu prometo, tá? Mas, hoje a gente tem um cenário no mercado de academia, onde os cargos de recepcionista, de consultor, né, que é o caso aqui da pergunta, eles estão nivelados num valor fixo, né, que vai na carteira do cara, né? E nós temos as políticas de bonificação, de comissionamento. Então, para que ele entenda o porquê que ele precisa produzir mais para ganhar mais, e aí você, gestor, deve se perguntar, pô, mas ele não quer ganhar dinheiro? Ele quer, mas será que você contratou um cara que quer ganhar dinheiro? Essa é a conta. Será que você tem na sua equipe uma pessoa que entende que o processo vai dar mais resultado para ela profissionalmente? Será que você, na sua equipe, tem pessoas que entendem, absorvem essa informação e fazem uso dela no sentido de crescer profissionalmente, de garantir um aumento na hierarquia do cargo que ela tem, uma promoção dentro da sua academia? Porque eu tenho certeza, eu vou dizer sinceramente assim, sabe? Vocês vão falar, mas o dono da academia, mas isso, mas aquilo, porque isso também a gente ouve bastante. Mas nenhum dono, e depois o seu gestor, não quer ver a sua equipe crescendo, porque, óbvio, se a sua equipe cresce e ela dá bons resultados, ela merece ser ressarcida por isso, né, remunerada por isso, e nenhum dono, em sã consciência, atenção, tá? Existem donos que fazem isso sim, eu sei, mas nenhum dono, em sã consciência, não quer bons resultados. Porque senão se justifica o negócio. Então, o dono querer bom resultado significa, bom, se eu tenho uma equipe qualificada, se ela está me dando resultado, se ela está vendendo mais, se ela está produzindo mais, ela ganha mais. Se ela não quer fazer, é porque muito provavelmente ela não está acreditando em você, gestor, e no seu negócio. E aí é uma conta que você precisa fazer na relação humana mesmo. Eu acho que a gente volta naquela história que a gente estava falando, ele tem que ver sentido, né? Porque essa parte do valor depende muito, mas do salário em si. Ele vê sentido no que ele está trabalhando, fazer o que gosta, eu acho que é mais para esse lado também, com certeza, né? sim. Aí vamos ver o que o pessoal está falando aqui, ó. Quero ler o próprio Murilo, ele falou, quem faz o telemarketing aqui, além da recepção, é o professor. Você acha que o telemarketing deveria ser efetuado somente por uma pessoa responsável, ou o professor deve ter essa responsabilidade também? Boa. Eu acho bem interessante isso. Olha, lá vem, né? Ainda bem que a gente está online, senão eu recebo tô matada. Eu, sinceramente, acho que seria um mundo ótimo se a gente conseguisse efetivamente oferecer uma carteira de cliente para os nossos professores e eles tivessem a capacidade, habilidade, tempo e energia para ligar para os alunos. Mas eu vejo que na prática isso acontece muito pouco. Entende? E também já vi dar muito certo, e aí eu vou dizer que depende do teu modelo de negócio, da cultura da tua empresa, você disponibilizar uma única pessoa para fazer esse telemarketing, acho
que pode dar bem certo, uma vez que todas as carteiras, todos os professores, todos os profissionais envolvidos na retenção, no atendimento, no acolhimento desse cliente estejam sabendo o que está acontecendo. Um exemplo, eu tenho uma lista de alunos, alguém vai ligar para essa minha lista de alunos, eu preciso saber o que foi falado, eu preciso saber como foi feito, né? Então, essa comunicação precisa acontecer. Então, assim, eu vejo acontecer as duas coisas, o professor ligar e alguém, uma única pessoa, fazer este trabalho. Eu queria fazer uma ressalva sobre esse assunto, posso? Pode, né? Pode, aqui pode tudo. Se é para ajudar todo mundo, eu queria fazer uma ressalva. Pode. É assim, hoje a gente tem sistemas operacionais de academia que fazem esse trabalho. Eles fazem automático. Se a gente está falando de era de conectividade, que são tal disparo automático, né? Uhum. Se a gente está falando de era de conectividade, em tese, a gente está falando também de facilitar a nossa vida. Às vezes, uma operação de telemarketing pode te custar mais caro, não pela operação em si, mas o quanto que você vai tirar uma pessoa do que ela está fazendo para fazer esse trabalho. Ah, Cris, mas não é muito melhor o contato humano? É sempre muito melhor o contato humano, mas ele pode ser pessoalmente. Ele pode ser em dias especiais. Ele pode ser por WhatsApp. Pode ser por WhatsApp, ele pode ser por um evento. Aliás, o WhatsApp é uma outra coisa. Eu acho que o WhatsApp é uma boa coisa, né? Eu uso muito o ter lá WhatsApp. A galerinha dele, aquele pessoal que ele está acostumado a atender os números, e ele aí, meu filho, quando é que você volta? Você está sumido? Né? Sinceramente... Depende da quantidade. Eu vou falar que já teve essa discussão numa palestra aí, num congresso que eu estava, e... exatamente me perguntaram isso, a questão do WhatsApp, porque o WhatsApp tem aquele estigma, né, que a pessoa fica só no WhatsApp e não olha para o aluno, tem mesmo, tá, isso é verdade, mas vai de você dizer quais são as normas de trabalho e de conduta que você espera do seu profissional. Um cara que fica no WhatsApp o dia inteiro sem fazer nada, perdendo a atenção do aluno, evidentemente, ele não sabe, ele não tem maturidade para usar aquilo, aí você tem que se perguntar, você quer esse cara na tua equipe? Você vai avisar 1, 2, 3 e, né, ele também tem que fazer a parte dele. Então, assim, eu acho que a ferramenta WhatsApp é excelente nessa questão da conectividade, da agilidade, do on-time. Acho que tem que ter maturidade para usar esse tipo de metodologia, de tecnologia. Acho que os telemarketings legal, assim, o que não pode, o professor não ter contato com o aluno, o que não pode, a recepcionista, consultora, né, todas as pessoas da empresa estarem engajadas em saber exatamente quem são, como são, aonde estão. Claro, estou falando isso de um modelo mais tradicional, uma academia mais tradicional, né, sem tocar no assunto das academias com uma operação um pouco mais enxuta, né, lógico. Vamos para... o Scott fez um comentário aqui, que ele trabalha com designer de 19 anos, que entrega tudo no prazo, mas trabalha ouvindo música e às vezes vendo seriado ou desenho. Esse pessoal é assim. É verdade. Hoje em dia. E né? você tem que aceitar isso e seja feliz, né? Ao meu ver, eu acredito que se ele entrega satisfatória no prazo, ok, aqui não dá para fazer isso para um professor de academia fazer isso, né? Mas é uma característica dessa geração mesmo. E tem uma pergunta aqui do Diogo, ó, levando em consideração o assunto de hoje, liderança, como você orientaria uma sessão de coaching com o seu colaborador para alinhamento de expectativas? Repete, porque eu não enxerguei. Você viu que eu vou mais pertinho, né? Também. Levando em consideração... o assunto de hoje, que é liderança. Tá. Como você orientaria uma sessão de coaching com o seu colaborador para alinhamento de expectativas? Líderes e colaboradores, alinhamento de expectativas. Como você acha que tem que ser essa conversa? Diogo, eu vou falar uma coisa sobre o coaching, que eu acho que tem muita confusão no mercado a respeito da metodologia coaching, que é, tá bom? Eu vou me focar na liderança e não vou me focar especificamente no coaching, porque o coaching, ele é uma metodologia e que tem que ter bastante estudo, sabedoria, saber lidar com isso, né? Porque, inclusive, que a gente tem formação em coaching, que a gente vira um excelente coach. Eu até tenho formação em coaching, mas, enfim, eu não acho que é coaching, eu acho que é orientação. Porque existe um papel entre ser... hoje tem uma questão meio que até coloquei no grupo de gestão, que é assim, parece que tem um movimento dizendo que é obsoleto modelos de liderança antigos, ou que são ultrapassados, que é eu mando e você faz, vamos pensar assim, muito grosseiramente. E eu não acho que isso
é um problema. Eu acho que você no seu dia a dia, você gestor no seu dia a dia, tem que saber imprimir o modelo de gestão que você precisa naquele momento, e eu não estou falando de liderança situacional, tradicional, democrática, nada disso, eu não estou falando da teoria da liderança, mas eu estou falando do dia a dia mesmo, né? Então você tem que saber para avaliar, aperfeiçoar, reter, cobrar, você precisa, em determinados momentos, ser um líder mais autoritário, ser um líder mais orientador, ser um líder mais singular, ou seja, um líder que está alinhado com os objetivos não só da empresa, mas do seu colaborador como um todo. Então, mais do que se preocupar em técnicas de coaching, porque a técnica do coaching, ela tem uma série de metodologias, né, para se fazer isso, e eu nem acho que ela é feita apenas num único momento, né? Mas você como líder pode ser um líder muito mais facilitador e orientador, alguém que realmente estimule e entenda quais são as necessidades deste seu liderado, para efetivamente cobrá-lo em algo que, inclusive, faça sentido para ele. Eu, mais do que o coaching, eu te diria que as técnicas de feedback, por exemplo, funcionam muito bem. Então, se você tem uma conversa, e a conversa de valor, né, ou são conversas contextuais, né, conversa baseada em algum fato, e que você vai posicionar essa pessoa, vai perguntar para ela o que ela pensa a respeito, e vai dar a ela a possibilidade de replicar, e de dizer para você, gestor, o que de fato ela entende sobre aquilo que você está colocando. Então, mais do que o coaching, atenção, tá? Mais do que o coaching é a capacidade que você, gestor, tem de efetivamente fazer um bom feedback, utilizar de técnicas de gestão de pessoas para conduzir melhor a sua equipe. Eu acho que é isso. Deixa eu ver mais um aqui com o Regis falou, concordo, para o professor fazer esse papel telemarketing deverá ter muitas informações sobre o mesmo, se ele fizer isso mesmo, deverá ter tempo só para isso, caso contrário vai dar errado, realmente, ele vai deixar de atender a sala para fazer outro papel, realmente, ele não pode fazer isso naquele horário em que ele está atendendo, isso aí é uma coisa que tem que ter um acordo lá, essa parte do contato por WhatsApp, ou seja, por telefone, tem academias que fazem dessa forma, mas aí é uma... Eu acho até que você pode, dentro da carga horária dele, estipular um período do dia que ele possa ligar. O ponto é, telemarketing na mão de um professor precisa ser muito bem avaliado. Me permitam dizer isso, mas o telemarketing tem que ter um script muito bem estruturado e ele tem que interpretar esse script para não sair da curva. É isso. Né? Vamos ver, ele falou mais uma coisa aqui, ele está fazendo uma capacitação com o Sebrae e está curtindo. Penso que temos muitos problemas como colaborador em função da falta de habilidade de lidar com os assuntos, verdade, por isso que a gente está conversando hoje sobre liderança. Voltando às perguntas aqui, a gente já falou, né, sobre expectativas, sobre motivação, e uma coisa que eu achei interessante, tiveram duas pessoas que falaram sobre como o gestor lida com o dono da academia, né? Porque a gente fala com gestores e muitas vezes o gestor, ele é dono, mas às vezes não é. E às vezes o dono da academia, ele é de outro mercado, ele tem uma academia porque ele é um investidor. E aí, o que ele quer? Ele quer dinheiro, ele quer resultado, ele colocou o dinheiro dele lá, ele quer resultado o mais rápido possível. E a pergunta foi, como montar uma estratégia para lidar com os donos da academia? Eles não são da área e querem resultados imediatos, e não querem esperar o resultado final da estratégia de venda e atendimentos. Eu acho que é uma questão aí de uma comunicação, né? Assim, ou estabelecer as metas com prazos. Olha, gente, acha? Como é que funciona essa conversa aí? Hoje, eu vou dizer uma coisa, assim, do que eu tenho visto em termos do meu trabalho, da atuação que a gente tem. Hoje eu percebo que existe uma coisa meio quase equilibrada, que é dono que é professor e faz tudo na academia. Faz o café, limpa o banheiro, fica na recepção, vai no banco, faz tudo. Vende, acho que tem um pouco desse cenário, e tem um pouco do cenário do gestor que empreendeu, ainda existe.
Eu acho que está diminuindo, tá? Mas ainda existe o dono que empreendeu, porque ele é um investidor, ele viu nisso uma possibilidade de ter um negócio, não conhecia do negócio, e ainda vejo mais ele contratando o melhor professor que um dia ele teve contato para ser o coordenador, sem saber se esse cara tinha ou não competência técnica, gerencial, para gerir efetivamente o negócio dele. E aí tudo começa atrapalhado, né? Porque você, o dono, coloca um montão de dinheiro, né? Montão, não importa quanto, mas uma quantidade X tem equipamento, reforma, de grana, né? lógico, energia e expectativa, e joga tudo isso nas costas do gestor. Que a gente, em RH, a gente chama esse cara de talento, né? Então, esse gestor, ele acaba tendo esta responsabilidade. Veja, nem você como gestor, se você é só gestor, e muito menos o dono, vai conseguir obter resultados ótimos se você não fizer parte do negócio. Aí todo mundo fala assim, pô, Cris, então você está sugerindo que o dono trabalhe? Claro, eu estou sugerindo que o dono trabalhe. Eu estou sugerindo que ele trabalhe na estratégia, eu estou sugerindo que ele trabalhe nas diretrizes, eu estou sugerindo que ele trabalhe na maneira como ele espera que quem está lá tocando a equipe dele, o que ele espera que essa pessoa faça. Então, eu espero que ele seja claro o suficiente. Se você é um dono que não é do segmento e que você tem a expectativa, a esperança e a necessidade, né, de se fazer confirmar como investidor, saiba delegar exatamente quais são as funções. E você, gestor, se foi colocado no cargo, ele me colocou porque, né, eu decidi que eu ia ser parceiro dele, vai estudar. Porque gestão tem conhecimento para isso, tem oferta de conhecimento para isso, e isso não falta, e não é nem só no nosso mercado, eu até sugiro que vocês vão fazer curso em outras áreas também, né, mas a gestão, ela tem conhecimento para isso, e você tem que desenvolver as suas habilidades gerenciais para fazer entregar o negócio. E uma coisa que eu acho que deve estar aí na cabeça de quem perguntou e de algumas pessoas é, tá, mas ele não me ouve, ele não me aceita, ele não me nada. Vou dizer uma coisa para vocês, tá? Você decide onde você quer trabalhar. Onde que você vai colocar a sua energia? É lá que você quer continuar efetivamente dedicando tempo, energia, se sentindo tão pressionado? Pensa, né? Hoje, a gente está falando de um momento crítico, eu não gosto do nome da crise, né? Mas, enfim, a gente está falando de um momento crítico, a gente está falando de muita gente muito tensa, com bastante insegurança, com medo até, né? De não ter estas opções. Vejam, a crise, o momento ruim, quando ele acontece, um momento ruim, com certeza, depois dele vem um momento bom. Então, preparem-se para quando esse momento bom acontecer. Então, se você não está feliz, se você, por um acaso, é pressionado demais por alguém que efetivamente não entende do negócio e isso te desmotiva, repensa. Repensa o teu negócio, repensa se é lá que você quer continuar o resto dos seus dias, né, enquanto você decidir ser um coordenador, ser um gestor, enfim. Né, eu acho que essa é a dica mais, assim, preciosa que eu podia dar. Eu só vou acrescentar, assim, que eu acredito, né, porque eu já passei por essa situação também, quando a gente é gestor de uma empresa e os seus sócios ou os donos da empresa são aqueles que investiram e querem ver o dinheiro logo. Eu acho que o alinhamento das expectativas. Olha, a gente está planejando fazer tal coisa em determinado tempo e para determinado resultado, porque pelo que eu entendi aqui na pergunta, a pessoa que fala assim, como é que eu lido com o gestor? Porque ele pressiona, não quer esperar o resultado acontecer. Talvez é porque você, como gestor, precisa apresentar para ele uma linha do tempo também. Quando não tem isso, até não tem isso, aí fica mais difícil ainda, eu vou te interromper só um segundo, assim. Quando isso não acontece, é porque não houve planejamento. Essa palavra de ordem. Não tem planejamento. O planejamento, o que é? Desde o início do seu ingresso, da abertura de uma academia, você tem que saber exatamente qual é o valor efetivamente que você vai precisar e em quanto tempo espera esse retorno. Gente, milagre nem mágico faz. Não existe isso, sabe? Não existe você abrir um negócio e achar que o resultado vai acontecer assim, porque eu tenho a melhor academia do mundo. Lembra que toda vez que a gente tem um negócio, a gente tem uma relação meio emocional com o negócio, porque o não dar certo causa frustração. E a frustração é dolorida.
sabe? Então, se você não tem planejamento, se você não sabe aonde você tá, nem aonde você vai... Aí sim, ó, tô falando de coaching, tá? Se você não sabe aonde você tá e aonde você vai chegar, você não sabe nem que competências você precisa desenvolver para tornar esse negócio viável. E lembra que tem estudos de retorno de investimento. E que quanto mais competências você oferece em termos de conhecimento, habilidade, para gerar novas atitudes nas pessoas, em tese, mais este retorno acontece. Então, você avalia o seu negócio, você avalia as pessoas, você avalia o posicionamento da sua marca, você faz ciclo de desenvolvimento, você aplica metodologias baseadas em leitura do ambiente interno, do ambiente externo. Quais são as suas estratégias de negócio? Assim, você pode querer abrir um negócio hoje e achar que ele vai dar rios de dinheiro, sim, tem que ter energia, treinamento, conhecimento, planejamento, atitude, e por aí vai. Teve mais uma pergunta aqui, o Renê, e aí uma outra pessoa da academia que respondeu também. Quais os indicadores de resultado para o gestor entregar ao proprietário? Qual que é? Desculpa. Quais são os indicadores de resultados para o gestor entregar ao proprietário? É o Renê, aí não. A pessoa da academia, vida e saúde falou frequência, renovação de planos. Você tem uma... tenho vários, São muitos indicadores, né? Se você for olhar a academia toda, existem indicadores em todas as áreas. Sei lá, não são só de vendas, né? As minhas planilhas costumam ser... A pessoa brinca que as planilhas elas são aquelas anacondas, né? Que tem as pastinhas para tudo. Sei lá, eu vou te falar dos indicadores mais clássicos, né? Assim, que são os ativos, né? A quantidade de número de alunos, efetivamente, que está na sua academia matriculado, que tem uma diferença entre o que é ativo e o que é pagante, né? Porque o ativo ele está inserido, inclusive, nos bloqueios, nas férias, né? E o pagante é efetivamente o plano que está caindo todo mês. Então, esse é um indicador de ativos. Outro indicador é indicador de renovação, né? Quantos alunos você tem para vencer naquele mês e quantos daquele mês venceram e renovaram. Então, isso te dá um indicador de variação em percentual. Outro é o ex-aluno que retorna. Então, o aluno foi embora, ele cancelou, enfim, terminou o plano dele, ele foi embora, ele resolveu voltar. Então, esse é um outro indicador. Um outro indicador é a conversão de visita. Então, quantas pessoas passam pela minha academia e quantas destas pessoas são convertidas dentro deste mês. E ainda dentro do indicador de visita tem mais 2 mínimos, né? Que é de primeira visita, ou seja, o cara entrou, vende na hora, que esse eu particularmente gosto mais. Acho que todo mundo. Adoro. Minimamente dentro do mesmo mês, mas né, de primeira visita eu acho difícil, mas eu gosto mais, né? Legal. O cara entrou na minha academia, ele não sai de lá sem comprar uma caneca, né? Mas tudo bem, vamos lá. E tem o indicador da visita que veio um mês anterior e ele não fechou e ele vem um outro mês para fechar. Então, ele é um retorno de visita. Então, eu estou falando aqui de indicador de área comercial, de área administrativa, técnica e comercial. Administrativa, e aí a gente está entrando também na questão do faturamento. Quanto que se fatura? E muita gente também tem dúvida em relação a esse indicador faturamento, que eu particularmente entendo como que você tem que apresentar, porque você tem que estabelecer meta em cima de números, sinceramente, eu acredito nisso, e esse valor, ele é bruto, então não é por parcela, porque senão vira uma loucura, não é por parcela que você comissiona, mas é pelo plano vendido, então você vai pagar uma comissão, por exemplo, em cima de um plano, então a sua meta baseada em valores brutos, eu tenho que vender 100 mil de bruto, que entra na conta do dono, é uma outra conta que tem que ser feita, por isso que tem que ter esse entendimento do que é dono e que é o gestor entrega para ele a parte bruta, e o dono precisa dizer para esse gestor, inclusive, o que ele espera em termos de alcance de meta e de saúde financeira do negócio mesmo, né, da manutenção financeira. Aí tem uma outra coisa que são as análises verticais, né, que são os centros de custo, que aí dono, a parte administrativa tem que saber fazer esse cálculo, né, o quanto que você pode gastar em aluguel, folha de pagamento, mas isso, né, não é o assunto, enfim, só para não deixar sem resposta. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que eu imagino a pessoa fazendo pergunta assim para você, assim, pelo amor de Deus, como é que eu faço para fazer os colaboradores fazerem as coisas sem ter que ficar falando a todo momento o que eles têm que fazer, ficar repetindo toda hora.
E isso é muito comum, eu já vi muitos gestores falarem que tem esse problema, mas eu já falei, eu repito, eu combino com eles, e mesmo assim eu tenho que ficar falando, cobrando. Onde é que está o problema de liderança num caso como esse, num líder que está nesse desespero? Entender o contexto humano. Essa, sinceramente, eu acho que é gestão de pessoas, né? Quando a gente fala vou falar uma coisa muito breve, tá? Quando a gente fala de competências, a gente está falando de competências da organização e depois das competências humanas. Em termos de competências de organização, o que a gente precisa entregar? Atendimento ao cliente, trabalho em equipe, criatividade, empatia, liderança, comunicação, uma série. Vocês podem, eu até depois ofereço para vocês, a gente, né, Thaís, a gente vai oferecer um conteúdo legal para vocês sobre isso, mas enfim, isso são competências da organização. Só que quem que entrega essas competências organizacionais? As pessoas. Então, se você tem que entender o contexto humano mesmo. E aí, nessa parte, falando um pouquinho mais de competência, que são as competências técnicas e as competências de comportamento, que muitos chamam de individual, mas não precisa se preocupar com isso. Vamos dividir em técnica e de comportamento. É assim, a técnica, você oferece o conhecimento, você treina a pessoa, você dá coisa para ele ler, dá livro, estimula o conhecimento dele e espera como ele vai reagir. Para desenvolver competências nas pessoas, na organização como um todo, e aí a gente está falando de uma pessoa ou de uma equipe, e a competência entregue por não necessariamente é a mesma competência entregue pelo todo. Que existe essa diferença, e você como gestor precisa saber analisar como que você estimula individualmente em cada nível, cada uma das pessoas, para que toda uma competência organizacional seja entregue para o dono e faça valer o seu cargo de gestor. Então, assim, é uma visão holística, é uma visão muito mais do ser humano como um todo, quais são as necessidades dele. Nem sempre a pessoa que não faz uma coisa que você pede para ele é porque ele não quer. Ele pode não saber, ou ele pode não saber nem fazer e nem como fazer. Então, tem alguma coisa que está atrapalhando ele. Então, você precisa de saber gerar essa empatia que eu falei há pouco sobre a questão do coaching, de realmente entender quais são essas gaps, quais são essas lacunas de conhecimento que ele não tem a habilidade para executar uma tarefa e, consequentemente, não tem a atitude. Para desenvolver competências numa equipe, de fazer e fazer, inclusive, o que você quer, você precisa ter este conjunto amarrado de conhecimento, que é o saber, de habilidades, que é o fazer, e de atitudes, que é o como, que é ele ter a atitude de resolver, realmente fazer as coisas que você precisa. E quando isso não acontece, tem que saber medir, tá? Então, vocês já viram que, assim, o gestor que fala assim, eu falo 1000 vezes, ele não me escuta, ele não faz o que eu pedi, o problema está com você, gestor. Não dá para terceirizar. Tá? Não joga a culpa. Aí eu vou falar até um paralelo daquela primeira pergunta que surgiu. Porque o líder, ele é solto, meu dono, né? Meu dono, coisa de pet shop. O dono da academia, ele é ausente, ele é turista, ele não aparece. Eu até tenho um texto sobre turista, que eu acho que vai para você. Então, o dono é turista, tal. Então, esta sensação de abandono que você, gestor, sente, a sua equipe sente também quando você não cobra, quando você não acompanha, quando você não avalia. Então, assim, não é o bem bolado do negócio. Verdade. Então, gente, não faz com a sua equipe o que o dono faz com você, sabe? Se aproxima da equipe, identifica quais são esses gaps, identifica quais são as necessidades. Cris, mas eu não sei, ele falou para mim que entendeu. Confirma, faz ele fazer um teste, faz na sua frente, faz fazer com você, faz treinar com outras pessoas, simula. Sabe, tem uma série de técnicas que você pode utilizar para desenvolver competência nas pessoas, que não precisa ficar só naquela coisa engessada. É disso que a gente está falando, da gestão muito mais voltada nas pessoas que irão entregar as competências que você, do gestor, precisa. E tem muito aquilo do assim... no computador. Tem muito daquilo também de assim, mas eu contratei um professor de... Isso serve para de várias áreas dentro da academia, mas eu contratei o professor, eu tenho que ensinar ele. Sim. Tem, simples assim. Sabe você quer que ele faça do seu jeito? Sim. Sabe por quê? Posso falar sobre isso? Pode. Quanto tempo eu tenho? Então, vamos fazer uma pausa aqui. Eu planejei que isso aqui demorasse cerca de 1 hora. Tem 10 minutos para as 9. E tem uma série de perguntas financeiras.
aqui. Eu sugiro que a Cris termine esse assunto que a gente está falando agora, com professor, falando de professores, e aí ela responde essas perguntas que são ligadas à área financeira. Posso fazer isso? Ela espera nisso também. Posso fazer? E depois eu adoro, hein? Pode ser? Adoro. Legal. Eu ia falar um negócio. A gente estava falando de que você contrata o professor, ele é professor de musculação, de academia, e por que você tem que ensinar ele? Eu queria falar um negócio sobre isso, né? Mas é um pitaco, tá? Que eu adoro falar meus pitacos. Mesmo que você contrate uma pessoa que vem de outra empresa, não vou entrar naquela história, é melhor contratar uma pessoa crua, porque ele vem sem vício, esquece isso, na conectividade isso não existe, tá? Quando você contrata um professor, não é porque você contratou o melhor professor que já foi numa outra academia que ele será o melhor professor na sua. Por quê? As empresas, elas têm personalidades diferentes. Né, já que eu sou do RH, posso abusar dos termos, né, humanos. As academias, elas têm personalidade diferente. Quem impõe esse tipo de personalidade, essa maneira de agir e reagir de acordo com o mercado, é o tipo de cliente que você atende lá. Né? Então, da mesma maneira que você não pode dar um atendimento massificado, onde todo mundo faz a mesma coisa, também não pode esperar que, porque você contratou uma pessoa, ela é obrigada a descobrir o que você espera dela. Isso não existe, vai haver falha nessa comunicação, porque nem ela vai entender o que você quer dela, e muito menos você vai saber, por que ele não deu o resultado. Caso clássico é consultor de venda, né? Que normalmente, olha, é um clássico. Gente, para de querer contratar a menina boazinha, legalzinha, é legal para recepção, para venda, tem que ter um pouco mais de agressividade, rapidez, agilidade. Então, quando você contrata uma menina que, ela é tão simpática, ela é um amor, ela é uma fofa, e ela não dá resultado, a responsabilidade foi sua, não é dela. Não é que você contratou uma pessoa para botar ela na recepção que ela vai vender, ela nem entende. Às vezes, o que significa isso. Sabe, eu faço processo seletivo, né? Vocês sabem disso. E assim, o que eu escuto quando eu faço processo de venda, mas vende o que na academia? Aliás, quem já deve conhecer as minhas pérolas, né? Melhor não começar a falar sobre elas. Vai sair livro até o final do ano. Então, assim, essas minhas, né, assim, as pessoas não sabem que na academia existe uma área comercial, que a gente vive do plano, a gente vive da renovação, a gente vive, né, assim, então, se nem o cliente sabe porque ele paga o plano, mas se nem o colaborador sabe que ele tinha que vender, imagina, você vai falar, vende aí. Como? Não tem como, isso não existe, entendeu? É óbvio que tem os mínimos, né? Tá, tem os mínimos. O cara que ele é professor, ele sabe que ele tem que imprimir tempo, que ele tem técnica, tem conhecimento, mínimo, que ele já a recepção vai atender o telefone, tem aquela coisa mínima, mas das funções básicas, né? Claro, que isso você pode treinar e oferecer conhecimento, mas essa parte da atitude, da habilidade que a pessoa tem, não espera, não, treina junto, acompanha, sabe? Isso é gestão. Isso é gestor, isso é ser líder. E ser líder é aquele lá que dá o exemplo, aquele que leva, que induz as pessoas, né? Quais são os maiores erros na contratação? Não pergunta isso agora, de novo. Porque ela vai falar mais uma hora. A gente conversa Se sobrar um tempinho, poderia falar um pouco sobre... Olha, então vamos fazer o seguinte, a gente responde 3 perguntas, que é essa sobre Eita, entrou mais uma ou foi o que... Entrou mais, tá entrando pergunta pra caramba, tá bombando aqui, viu, gente? Tem gente respondendo a pergunta pra pessoa, né? Bom, se sobrar um tempinho, poderia falar um pouco sobre recrutamento e seleção, quais são os maiores erros em contratação. Aí as outras 2 perguntas são, Cris, você costuma fazer o cálculo, o indicador da sua perda financeira com a quantidade de clientes desistentes e o quanto isso impacta em seu faturamento? Não. Nossa, essa é complexa. É turnover, né? Que tá falando isso, né? O quanto que é o percentual. A gente pode falar disso depois individualmente, eu acho que individualmente não, eu posso ir respondendo, entender melhor o contexto. Principalmente tem um pessoal aí que já é chegado nosso aqui, né? Esse pessoal que Quem é chegado nosso? O André, que também está no grupo, e o Renê. E o Renê está falando como iniciar a venda de planos numa cidade onde nenhuma academia trabalha com planos. Se eu trabalho com planos em uma academia que não trabalha com planos, uma cidade pequena, por exemplo. Provavelmente uma cidade pequena, né? Não que trabalha ninguém com pacotes. Trabalha com pacotes. Eu vou dizer assim, eu atendi academias assim, de cidades bem pequenas. O hábito de pessoas de muito interior, eu não sei qual é a sua realidade, é que elas não estão acostumadas a ter que... Elas estão acostumadas a ir na venda. Existe isso ainda, tá, gente?
E eu adoro, eu acho isso artesanal, eu acho isso humano, quer dizer, não, nenhuma crítica em relação a isso. Porque eu acho que você, tendo um negócio, precisa se adaptar à realidade do cliente que está lá disposto a pagar para você. Já tive uma academia onde eu atendi e que o cliente comprava quantos meses ele queria. Ah, quantos meses você quer? Ah, eu quero 3. Ah, então tá aqui, ó. E comprava. E deu muito certo. Então, assim, é modelo, inclusive, e é agressivo. É assim, agressivo não. Dá um friozinho na barriga, né? Dá um, ai, será, meu Deus, né? Aquele medo. Então, assim, vai da sua estratégia. Se você entende a cultura local, se você entende qual é o tipo de perfil de cliente que vai efetivamente comprar os planos da sua academia, e você o quer lá, eu acho que sim, você pode fazer estratégias que atendam a essas necessidades. Se você fosse me perguntar assim, ah, mas quanto de % a gente faz isso? Aí você tem que ter um estudo individualizado dentro do teu negócio e que atenda a estas suas necessidades, né? Então, assim, 100% de plano neste modelo pode ser arriscado, mas você se garante no atendimento, você se garante na instalação, você se garante como gestor, você garante que o seu colaborador, ele lá vai ser o melhor lugar para treinar e ele vai querer renovar todo mês? Aí é uma questão mais individual mesmo, né? Tem um pessoal que está comentando aqui que o tema do webinar, que é de liderança, ele sai um pouco do fora. Realmente saiu, as pessoas começam a pegar coisas que a gente falou sobre, por exemplo, como o líder alinha as expectativas com o dono da academia, isso tem a ver sim com liderança, com gestão, e aí isso acabou trazendo outras dúvidas relacionadas à área financeira, que é uma das áreas que o pessoal mais tem dúvida, né? Mas então, enviem mais perguntas sobre liderança para a gente poder dar o andamento aqui no tema, que a gente tem mais uns minutinhos aí para a gente continuar. Bom, se vocês vão fazer perguntas por enquanto, eu vou então puxar mais. Tem gente perguntando até sobre débito recorrente, a gente pode fazer uma vez um webinar sobre esse tema. Inclusive, lembrando que a Cris vai montar um material sobre liderança. O pessoal que se inscreveu nesse webinar através daquele videozinho, o pessoal mandou um e-mail, já vai receber por e-mail na próxima semana, a gente tem uns dias aí para preparar. E quem não se inscreveu, a gente vai disponibilizar também na fanpage, aí todo mundo vai ter acesso sobre esse material sobre liderança. Acho que vou pegar mais uma pergunta, então, e aí a gente encerra. Ou alguém, se alguém tiver mais uma pergunta, vamos tentar focar realmente na gestão, eu também achei. Manda, senão eu vou pegar mais uma pergunta aqui o que é DDC? Débito recorrente. Então, a gente pode fazer, uma conversa sobre esse... tem gente com saudade de você. Quem é? O Marcelo! O Marcelo Marconcini, Marcelo! A Érica. Pois a galerinha Érica, que já foi comigo. Érica, a sua dúvida também é uma dúvida que teve na pesquisa, que é quando tem vários líderes. Eu já vou dar o meu pitaco, mas a Cris vai falar, porque já ouviu falar daquele negócio que cachorro que tem 2 donos morre de fome? Ou de sede. Então, às vezes, uma pessoa que tem vários líderes, 2 ou mais líderes, até são sócios, é o gestor e tem 2 sócios. Teve uma pessoa aqui que falou, um gostava da cor da parede de um jeito, outro gostava de outro jeito. Então, como é que o líder, o gestor da academia, lida com mais de um líder, né? Quando o colaborador tem mais de um líder, ou um líder tem mais de um líder, ou 2 sócios, e por aí vai. Ai, gente do céu, vamos lá. É assim... comunicação. Na verdade, assim, tem que ter uma excelente comunicação. E a descrição do que cada um dos gestores, qual é o alcance de cada um dos gestores dentro da empresa. Um bom combinado quando tem mais de um gestor, sei lá, vou dar um exemplo de área técnica, musculação e natação. Vou dar 2 exemplos assim. Tem um gestor da natação e um gestor da musculação. E aí o gestor da natação viu um professor da musculação com o pé em cima do equipamento falando no WhatsApp, uma conduta não aprovada para a cultura da empresa. Esse cara da natação tem como dever de gestor chegar no professor e dizer, olha, porque ele também toma conta. Estou vendo que você está tendo uma conduta inadequada. Claro, não precisa falar assim, tá, gente? Eu tô aqui. E acho melhor você tirar o pé de cima do equipamento e voltar ao seu trabalho.
E o professor tem que entender que ele é tão gestor quanto na ausência do outro. Então, isso é uma questão de comunicação. Por que é uma questão de comunicação? Quando se tem mais gestores, toda a empresa precisa entender que todos eles representam esta empresa. Entendeu isso? Tá claro? Tá, se ficar esquisito, você me fala. Então, todos os gestores representam a empresa, todos têm poderes de alcance, né? E que isso precisa ser respeitado pela equipe. Então, é claro que é mais ou menos aquela coisa de um não vai interferir no treino do outro, um gestor não vai interferir no procedimento, no processo, na conduta do outro, mas ambos fazem parte do mesmo negócio. Então, eu não vejo muito isso como um problema, eu vejo como falha na comunicação, eu vejo como falha na estratégia de saber quais são os alcances e que na falta de um ou de outro, quem responde. Então, assim, eu entendo que essa falha, inclusive, que eu acho que tem também a questão da vaidade, tá? Que isso também é um outro ponto importante em gestão, que a minha equipe, a maneira que eu faço é a mais adequada, sabe? Tem umas coisas, nós estamos falando de gente, né? Então, tem umas coisas que tanto os líderes passam, como as equipes também passam. Agora, a pior coisa que existe é realmente essa falha de comunicação, de saber quem, o que, quando e como, né? Tanto dentro da equipe, quanto entre as lideranças. Essa comunicação precisa acontecer da melhor maneira. E veja, gente, não é uma coisa só nossa, tá? Isso também acontece em grandes empresas, em outros mercados. Comunicação é uma falha humana mesmo, né? Quer dizer, quanto melhor a gente olhar para isso, menos falhas a gente vai ter, né? Pelo menos é o que a gente tem. Então. A Érica concordou com a palavra que você usou, que foi vaidade, e eu fico imaginando quando você tem um colaborador que tem 2 líderes, ou é um gestor que lida com 2 sócios, aquela coisa da criança com o pai e a mãe, né? Que aí ela pede para um, pede para o outro, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, aí ela fala assim, quem obedece? Porque se obedecer, um toma bronca do outro, e aí eu acho que esse é o problema de ter 2 pessoas, 2 gestores, 2 líderes para uma pessoa só, e não tiver essa comunicação deles entrarem num acordo primeiro, né? Claro. Tipo, a mãe cobra o horário, o pai libera tal coisa, sabe? Cada um tem o seu ambiente de responsabilidade. Sabe, eu acho que tem que ter bastante bom senso, né? O que você não quer que faça para você, não faz para o outro. Basicamente, né? Eu acho que isso é uma questão meio até do respeito, né? Humano, né? Então, e dentro da empresa, eu sempre digo uma coisa em gestão de pessoas, que CNPJ e CPF são partes separadas do mesmo. Né? Então, eu, como pessoa, às vezes sou obrigada a não fazer alguma coisa que meu CPF, né? O fato de eu ser gestora me obriga. Entendeu? Então, assim, são coisas que, no seu posicionamento de gestor, você precisa ter muito claro, né? Se você está fazendo bem o seu trabalho, está olhando bem a sua equipe, eu acho que não tem nada de errado em se comunicar bem, inclusive dizer se gostou ou não de uma determinada atitude do seu parceiro gestor também, né? E ser posicionado. Uma dica prática tenha reuniões semanais de gestão estratégica na sua academia. Se tem mais de um dono lá, de um gestor, dono, líder, etc., tenha reuniões semanais. Isso é tão pequeno e tão bom, né? Ah, mas eu converso todo dia com ele. Não, pega um tempo para sentar e bater um papo mesmo, de 1 hora. Claro, sempre pautado, com algo para ser resolvido ali, né? Mas é importante essa comunicação ser bem próxima entre donos, gestores, sócios, etc. Legal. Pessoal, vamos encerrar, então. As perguntas acabaram. Quer dizer, tem muita que a gente não respondeu para não sair muito para não sair do assunto, né? Como um assunto acaba puxando o outro, e esse assunto, ele é muito... Começou tentando essa reunião, ela tá tentando a reunião. Pessoal, muito obrigada por vocês terem respondido as perguntas, a pesquisa, por vocês terem enviado as perguntas, por vocês terem acompanhado o nosso primeiro webinar. Eu quero agradecer a Cris aqui, porque eu estou na casa dela. Eu convido ela para o webinar e me convidei para fazer na casa dela o webinar, que a gente quis fazer dessa forma, no mesmo local, não cada uma na sua casa, porque a gente acreditou que a interação seria melhor. Esse foi o primeiro que a gente fez. Muita gente que está aqui acompanhando a gente, já acompanha a gente nas redes sociais. Precisamos de mais. Que prazer. Vamos fazer mais.
pessoal que acompanha lá a fanpage, o grupo, a quantidade de coisas que a gente tem para dar para vocês, para mostrar para vocês é grande. O planejamento assim que a gente montou para vocês é muito legal. Da Cibele. Muito obrigada, Sobral, gente. Oi, Sobral. Olha, Sobral. Marcelo, Érica, Luciana, legal. Todo mundo mandando um oi. Obrigada, gente. Muito Nós que obrigada mesmo. Viu? Se alguns de vocês tiverem mais dúvidas, é só encontrar a fanpage da Cris, manda um inbox para ela direto, ela é super acessível, ela escreve para todo mundo. Eu encaminho e-mails que as pessoas me mandam para ela. Eu também, se quem tiver dúvida, quiser indicar, Thaís, eu acho legal você fazer um webinar com tal pessoa, sobre tal assunto, ou fazer um material, eu vou atrás disso para vocês, porque essa é a ideia do Portal Gestão Fitness, ajudar vocês com informações, com conteúdo, etc. Tá bom? Então, você quer dar um tchau para a galera também? Eu quero agradecer a oportunidade, né? Espero que vocês tenham, inclusive, se divertido, né? A ideia aqui não era nenhum treinamento, era um bate-papo mesmo. Quem sabe um dia a gente consegue fazer isso um pouco mais ao vivo, né? Já pensou? Sabe? Eu sou da geração antiga, lembra? Então, muito obrigada, pessoas. Espero que vocês tenham aproveitado. Dúvidas, eu sou muito à disposição, eu estou aqui. Quem não tem meu Facebook, por favor, acesse. Eu estou lá no portal da Thaísa também, é facinho de me achar. Eu estou no grupo de gestão também. Vai ser um prazer recebê-los, viu? Muito obrigada. Legal, gente. Obrigadão, gente. Boa noite. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.